Perfeito, pessoal. Vamos lá, então. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó, e vamos rodar isso aqui para a gente ver como é que tá ficando, tá ok? Esse nosso formulário. Então vamos lá. Primeira vez que eu vou rodar um formulário no Developer 11G e... Opa, não deu certo. Deixa eu ver. Aqui tá o erro. O formato número Java não pode ser startado. Então... Because class número... Olha aqui, ó. É interessante a gente que aconteça esses erros aqui para a gente poder identificar o problema aqui, ó. Então, essa minha classe formato número Java não pode ser iniciada ou startada como uma aplicação porque a classe formatação número não tem o main, ou seja, não tem o método main, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Quer dizer que não tem o método principal. Então, se você lembra que lá no NetBeans a gente executava, criava ele já pronto, já estava pronto. Então, vamos ver aqui no código-fonte, ele está dizendo que não tem o código, o método main. Então, veja que ele está importando as bibliotecas aqui, tá certo? Importa as bibliotecas. De fato, ele não tem um método main. Acredito eu que teria que ter, né? Porque é um formulário, enfim, mas tudo bem. Então, vamos criar ele. Public static. Vejo que são características que diferenciam uma ideia de outra. Tem umas coisas mais práticas, mas enfim, isso aqui é tranquilo de se resolver. Public static void main string args. Então vamos criar esse método, tá? Para que ele então consiga executar. Então, como é que nós vamos poder fazer para executar isso aqui? Então, a gente pega a minha classe Py, que é o JFrame aqui, e vamos declarar um objeto a partir dela e inicializar. Olha só, JFrame, né? Então, vamos dar o nome de, sei lá, aqui, ó, mostra janela, por exemplo. JFrame mostra janela e vamos inicializar com... Agora eu pergunto para vocês, a gente vai inicializar como JFrame ou como, o meu método construtor? O que vocês acham? Então olha só que interessante que é isso aqui. Se tu colocar aqui o JFrame, olha o que vai acontecer aqui. Ele vai inicializar com os valores default do JFrame. Então se tu pegar aqui agora o mostra janela aqui, der um ponto set visível, né? Colocar true aqui, olha o que é que vai acontecer aqui, pessoal. Vamos, olha aqui, ó, o que ele tem aqui. Não, isso aqui é só uma observaçãozinha, deixa eu executar para ver o que é que vai acontecer aqui. Então veja, olha só, pessoal, executou perfeito aqui, tá? Executou ele, vejam que tá, criou o nosso formulário finalmente. Porém, pessoal, analisem aqui comigo. Cadê isso aqui? Cadê isso aqui que a gente acabou de colocar aqui, certo? Esse label aqui, o meu título, veja que do jeito que está, o que acontece? Ele executa, olha lá em cima, executou, criou lá em cima, ó. Só que criou um formulário normal, com as características default do formulário. Por que isso? Porque aqui, quando a gente inicializou como JFrame, então esse JFrame aqui, ele carrega os valores default dele, ou seja, o que é valor default? Sem tamanho, sem o título, sem nada dentro, ou seja, valores default dele zerados. Mas se tu quer inicializar com o que tem dentro do teu método construtor, que o método construtor chama o GBUnit, e o GBUnit tem o que? Tem então aqui o que? Olha aqui, ó, o tamanho, o set title, o label, certo? Ou seja, tem tudo isso aqui que a gente definiu no nosso método construtor. Então, o que a gente vai inicializar? Estou escutando as trovoadas aí. Formata número, certo? Então eu quero inicializar com o que tem dentro de formata número, dentro disso aqui, e não com o que tem dentro do default do JFrame, certo? Então agora sim, vamos rodar isso daqui para vocês verem uma coisa. Ah, agora sim, olha aqui, ó. Vídeo aulas Neri, ou seja, agora sim ele criou conforme o que a gente tem dentro do método construtor. Veja que agora sim está 100%. Só que se tu olhar assim, tu vai dizer, mas professor Neri, por que tem aquele camarada lá? É que é o seguinte, aqui no Developer ele tem uma característica inovadora, digamos assim, comparado com as outras, que é o seguinte, por exemplo aqui, ó, tu tá no JFrame,
Então, a gente criou dessa forma aqui. Qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade, tipo assim, que eu poderia colocar isso aqui seria eu ter isso aqui, por exemplo. Eu ter a declaração aqui e eu mostro a janela aqui, ó, janela desta forma. Ou seja, eu poderia fazer isso aqui. Tanto é que vejam que ele já desapareceu aquele símbolo lá. Ou seja, eu poderia declarar aqui e inicializar embaixo, certo? Agora, se tu clicar aqui embaixo, veja que também aparece aqui. Então, putz, mas o que eu vou fazer? Por que isso? Então, isso aqui é o seguinte, ó. Na verdade, não é erro nenhum. Apenas, se tu clicar aqui, ele te abre a possibilidade de tu fazer de outra forma. Então, se tu clicar aqui, ó, separar a declaração da inicialização, então, se tu dá sim, o que ele faz? Olha aqui, ó. Ele separou, deixa eu voltar aqui. Aliás, deixa eu voltar aqui, ó. Veja que aqui, pessoal, eu tenho JFrame mostra janela igual new formata número. Se tu clicar aqui, clicar em separar, então veja que ele declara só aqui e aqui ele inicializa, ó. Ele mesmo coloca mostra janela aqui. Se tu clicar aqui embaixo, mas o que eu poderia fazer aqui? A única coisa que eu poderia fazer diferente aqui é mudar o meu parâmetro aqui, em vez de true ser false. Então tu poderia simplesmente vir aqui, ó, negate expression, ou seja, ao contrário do que tem aqui. Então o que é? É false. Então se tu rodar isso aqui, obviamente que não vai fazer nada, não vai mostrar porque está false. Agora se tu clicar aqui, negue essa expressão false, ou seja, coloque para true, se tu rodar isso daqui, então agora vai rodar perfeitamente, está aqui a nossa classe, certo? Então vejo que eu nem comecei ainda a ver o conteúdo específico da classe Decimal Format, porque a gente acaba entrando nessas questões e dá um erro aqui e falta uma coisa ali. Vejo que aqui não tinha o método main, a gente teve que criar, então já aproveitei para mostrar alguma coisinha a mais. Se eu fosse inicializar com o JFrame ou com o formata número, vejo que são características então que na verdade acaba sendo evoluindo no conhecimento geral do Java, tá certo? Vejo que o que a gente está fazendo aqui, isso aqui poderia ser implementado lá no Eclipse, lá no NetBeans, enfim, tá certo? Beleza? Então, para vocês verem que cada uma, veja que aqui ele tem esse try aqui, e aqui chama um método externo, ó, que ele é private, enfim, veja que tá aqui é tranquilo, que na verdade é Java, então não tem como você, por exemplo, separar aqui, porque uma coisa é no Eclipse, outra coisa é no Developer. Não, é tudo a mesma coisa, tá ok? Então, pessoal, na próxima aula a gente dá continuidade. Tchau!